Boa tarde, gente. Boa tarde. Ah, agora sim. Ih, tá alto pra caramba. Capítulo 25. Buscai e achareis. Observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Que passagem essa oportuna que traz para nós a importância de viver o dia de hoje. E como nós, de uma certa forma, nos preocupamos muito pelo dia de amanhã. E acabamos tornando a nossa vida um fazer sem fim. Não que a gente não deva cuidar da própria sobrevivência, da própria existência, mas é de que maneira nos relacionamos com isso. Quando estamos todo o tempo em busca do que fazer e nos preocupando além do necessário. Aliás, é bom refletir sobre a palavra preocupação, não é? Que ela já, na próprio nome, né, quando a gente diz preocupar-se de alguma coisa. Quando eu estou me preocupando, de maneira geral, estou me ocupando de algumas coisas que talvez eu nem precisasse cuidar. Mas acho que devo fazer dessa forma, me antecipando e muitas vezes tornando a minha vida... eu não ia completar dessa forma, mas como a minha amiga aqui completou, tornando a minha vida um inferno, ou uma agonia pelo dia de amanhã. Então, nossas primeiras reflexões do Evangelho, que é o capítulo que fala do buscai e achareis, e olhar para que a gente olhe os lírios dos campos. Vamos então, nesse momento, unir os nossos corações,
procurando deixar lá fora todas as nossas tribulações e ficarmos aqui presentes. Esse é o convite de hoje, de agora, já trazido pelo Evangelho. Que possamos deixar os nossos pensamentos com o que ficou no passado, os nossos cuidados e preocupações com quem vem para o futuro, para ficarmos aqui e agora, presentes nesse espaço-tempo que não retorna. É a nossa oportunidade, Senhor, de aprendermos juntos, porque este momento não mais se repetirá, não do mesmo jeito. Que possamos abrir os nossos corações, despertar a nossa consciência, para irmos na direção do que estamos buscando com esse curso, que é a nossa própria cura. Que possamos, Senhor, nos curar. E na medida em que trouxermos essa cura para as nossas vidas, possamos também compartilhar essa mesma cura com todos aqueles que convivem conosco. Graças a Deus. Oi? Essa daqui não, gente, ficou aqui, só um instante. A pasta ficou no chão e foi do curso das 3h30, possivelmente. Sim, Livro dos Espíritos. Agora está certa. Vamos lá, pessoal. Começando, então, nosso tema de hoje. Estamos no último encontro que fala, né, no último encontro desse bloco, o bloco Sentimentos que Curam. Vamos falar de emoções e sentimentos. Usamos 3 livros: Vida, Desafios e Soluções, Ilumina-te e A Alma da Medicina. A criatura humana é um feixe de sensações, resultado natural dos períodos primários da evolução, em trânsito para a realidade das emoções. Impulsos e reações fazem parte desse processo que estabelece paradigmas de conduta. Então, mais uma vez, vamos refletir sobre esse ser que nós somos, num caminho de evolução, em que estamos saindo das sensações. As sensações estão aonde, gente? No corpo físico. Então, todas as nossas sensações estão associadas ao nosso corpo físico. Durante um tempo, nós precisamos, sim, nos dar conta deste corpo físico por conta do mecanismo de preservação da vida. Então, preservação da vida tem a ver com o nosso corpo, com as nossas sensações. A gente precisava sentir coisas para podermos cuidar da nossa conservação, da conservação da nossa vida. E fomos evoluindo, transitando para a realidade das nossas emoções. Quem lembra? Uma aula aí para trás, não me lembro se foi na passada, se qual foi, tanta coisa que a gente falou ao mesmo tempo, mas lembra quando a gente falou das emoções básicas? Quais são as emoções básicas? Quem lembra? Vocês não lembram nem o que jantaram ontem, né? Isso! A raiva, medo, alegria e tristeza. Pelo menos 4 a gente falou, e quando a gente nega, para onde a gente vai, né? Qual o espaço que a gente ocupa quando está negando, e qual o espaço que a gente ocupa quando elas estão exacerbadas. Então, nós estamos vivendo o quê? Esse momento de conhecer a realidade das nossas emoções. Não estamos fazendo isso? Quando a gente fala, e já falou do medo, da emoção do medo, nós já não refletimos sobre isso? Estamos transitando para saber quais são os nossos medos,
Qual é o medo que me apavora e me tira do chão? Estou sentindo raiva? De que estou sentindo raiva? E o que eu vou fazer com essa raiva? Vou negá-la? Ou vou cuidar para dar um direcionamento a ela? Então, nós estamos transitando. Temos impulsos, temos reações, que são frutos de quê? Dos nossos condicionamentos. Não é isso? Estamos condicionados. As nossas reações, os nossos impulsos são condicionamentos que fomos fortalecendo ao longo das nossas existências. Então, nós estamos passando por um momento em que estamos dando conta das nossas emoções e estamos, ao mesmo tempo, procurando nos descondicionarmos desse modelo, ou de alguns modelos que fomos fortalecendo ao longo das existências. Ok, pessoal? Adormecida para as sensações mais sutis da existência, acumula coisas. Ô povo, ó, para a gente que está falando de propriedade desde as 3h30, a gente está falando de novo de acumular coisas. Preste atenção, isso é um alerta para nós que estamos desde 3h30 falando disso. Adormecida por as sensações mais sutis da existência, acumula coisas, se transfere para possuir pessoas, produzindo choques emocionais. Então, a gente estava falando de propriedade ainda há pouco, e vamos continuar falando mais um pouquinho, então, pelo visto. Porque o que a gente faz, pessoal? Nesse caminho que a gente está fazendo, desse trânsito das sensações para as emoções, onde estamos nos dando conta das nossas emoções mais básicas e de como muitas vezes não as entendemos e reagimos pelos nossos condicionamentos, o que a gente faz? Por aquele instinto de preservação, de conservação da vida que a gente está falando, a gente acha que não pode abrir mão de nada. E aí a gente se sente possuidor. A gente quer ter as pessoas, a gente quer ter os objetos, a gente se acha dono até das ideias. E quando a gente se acha dono das ideias e não abre mão delas, a gente está num barco furado para autocura. Porque quando eu entendo que só a minha ideia está válida e só eu estou certo, eu já estou me enganando. Não é verdade? Então a gente tem isso, olha, a gente acumula coisas, quer possuir as pessoas, e quando a gente quer possuir as pessoas, não tem como evitar, vai ter choque. Não tem como ser diferente. Sentindo a frustração do desejo, não transformado em prazer, amargura-se e rebela-se. Nós somos iguais, muitas vezes, àquela criança mimada. Eu desejo alguma coisa, e quando não sou atendido, ou quando eu entendo que Deus não me atende, o que eu faço? Eu viro uma criança mimada, me rebelo, ajo com teimosia e meto os pés pelas mãos. Crianças emocionais que nós ainda somos. Somos muito ainda imaturos, estamos na busca dessa maturidade emocional para podermos caminhar, percorrer esse trajeto do autoconhecimento necessário para a nossa própria cura. O homem em sensação é exigente e possuidor. Vocês são exigentes, não? Não. Não são. Possuidores também não são, de nada nem de ninguém. Ok. Não se apercebendo do valor da liberdade dos outros, brutalizando-se e agredindo os demais. Como é difícil libertar o outro. Por que eu não consigo libertar o outro? Porque eu nem me libertei ainda também. Porque eu estou tão algemado, a gente está tão preso. Como é que se eu estou algemado, preso a alguns condicionamentos, eu liberto o outro de que jeito? Eu quero que ele fique tão preso quanto eu. E de preferência presa na minha algema, no meu braço.
É assim que a gente se comporta, é assim que a gente faz. E aí a gente que se brutaliza e agride. Quando é que a gente agride o outro? A gente agride o outro quando a gente acha ou entende que o outro não se comporta do jeito que a gente gostaria que ele se comportasse. Ou, pois é, quando a gente pensou, a gente está mais voltado para expectativa e frustração. Mas, às vezes, a gente diz assim, eu gosto que as coisas aconteçam naturalmente como eu quero. A naturalidade de tudo tem que ser do jeito que eu quero. Naturalmente, pode ser bem natural, desde que seja natural como eu acho que é. Exatamente. E é um desafio enorme nós permitirmos que o outro seja quem ele é. Porque a gente quer que o outro seja como a gente quer que ele seja. E se a gente não consegue isso e o outro, por algum motivo, se rebela, a gente se sente agredido. E quando eu sou agredido, o que eu faço? Eu revido, eu contra-ataco. E agrido também. Não é esse o movimento que a gente faz? Não é? Permanecem os sentimentos do ódio, da vingança, que constituem emoções perversas que devem ser combatidas com compaixão e esquecimento. Olha, moçada, a gente fala das mesmas coisas em algumas aulas. Presta atenção, hein? Quando a gente está preparando, diz assim, mas a gente vai falar disso de novo? Joana está falando dessa história novamente? Novamente. Ela fala as mesmas coisas de forma diferente nos seus diferentes livros. É para a gente. Eu acho que Joana, ela descobriu, ela sabe mais de neurolinguística do que a gente. O que é programação neurolinguística? Não é verdade? A gente faz uma programação mental que tem a ver com as palavras. Isso é programação neurolinguística, não é isso? É a palavra interferindo na nossa capacidade neurológica, no nosso movimento neurológico. Então, Joana faz isso com a gente o tempo inteiro. Porque ela fala as mesmas coisas de diferente maneira nos seus variados livros da psicologia. Não é assim? Mais uma vez, Joana está dizendo que permanecem o ódio e a vingança. E aí a gente começa a refletir sobre nós mesmos e sobre a nossa vida, e a gente vai assim, mas será que eu odeio alguém? Aí a gente começa, não, mas eu já ultrapassei. Eu já passei dessa página e já estou numa outra página mais adiante. Eu odiava até a página 19 e agora já estou na 20, pelo menos na 20. Já estou na 20 e, com isso, eu não odeio mais. Tomara que a gente tenha virado a página 19. Por outro lado, quando a gente pensa em vingança, a gente pensa em vingança naquelas vinganças mais mortais. Aí, quando a gente pensa nas vinganças mortais, a gente pensa igualzinho ao ódio. Já virei essa página. Eu já não desejo a morte de ninguém, só do mosquito e da barata. Fora o mosquito e a barata, eu não desejo mais que ninguém morra. E também não desejo mais que ninguém se dê mal. Será mesmo? Será mesmo que a gente já virou essa página de desejar o mal para o próximo? E às vezes a gente deseja o mal para o próximo que mora na nossa casa. Está lá longe esse próximo, não. Esse próximo está na nossa casa. Nas coisas mais simples. O que a gente estava falando ainda há pouco? Que a gente gosta que todo mundo leia de acordo com a nossa cartilha. Né? A minha cartilha tem os meus ensinamentos, as minhas verdades, bem entre aspas, as minhas crenças. Eu acho que todo mundo tem que viver a vida de acordo com as minhas verdades e com as minhas crenças. Aí alguém diz assim, não vou fazer isso. O que a gente quer que aconteça com aquele que diz que não vai fazer isso? Que ele se dê bem mal, só para depois de dizer assim, você estava certa. Viu? Não falei que ia ser assim?
Isso é o quê? Caramba, rapaz, a gente faz as mesmas coisas. Vai só buscando na memória as nossas questões e a gente se comporta exatamente do mesmo jeitinho. Possivelmente, a gente já não entra mais naquela situação do duelo, pega a arma, que a gente vai duelar para ver quem sobrevive. Esse tipo de duelo a gente virou a página. Mas e o duelo emocional? E o duelo psicológico? Que a gente estabelece todo o tempo com as pessoas que a gente convive. A gente faz isso, pessoal. A gente vive neste condicionamento. Então, Joana fala para a gente o tempo todo. Lembra aquela frase que a gente falou aí na aula passada? Lembra aquela questão? Do eu, leva que é teu. Não é isso? Te aborreceu? Doeu? Leva que é teu. Então, Joana está falando o que aqui, ó? Devem ser combatidas com compaixão e esquecimento. Porque quando está doendo, eu não tenho compaixão por ninguém. Se eu tiver doído, eu consigo ter compaixão? Não consigo. Então, o que Joana está falando? Para você ter compaixão, você precisa não é esquecer, porque a gente sempre fala, esquecimento é um problema de memória, outra coisa. E as memórias ficam. A gente pode não esquecer, mas o que como é que a gente sabe que já consegue ter compaixão e passar por aquela situação passada, em que em algum momento a gente pode até ter sentido agredido ou ofendido? Como é que a gente sabe? É quando a gente visita aquela situação lá no passado e aquilo já não traz sofrimento, já não incomoda mais, já não traz mais dor, e eu já consigo compreender por que o outro se comportou daquela maneira. Eu já consigo compreender que aquele era o seu momento evolutivo e que ele não conseguia fazer melhor do que fez. Não é esquecer, é visitar sem sofrer. Aí eu sei, só nesse momento eu consigo ter compaixão por aquilo que o outro fez. Enquanto eu estiver sofrendo, doendo, enquanto estiver doendo, e aquilo traz para você de volta toda aquela energia vivida, naquele momento, a gente ainda não consegue ter compaixão. A gente só consegue ter compaixão quando a gente visita e consegue entender que o outro não fez melhor porque não pôde. Ele ainda não podia fazer melhor. Que se ele pudesse, teria feito. Que somos todos nós também. Então, quando a gente está falando assim, a gente está sempre olhando para o que o outro fez. Mas é preciso que a gente olhe para aquilo que a gente faz. Porque quando a gente faz, a gente quer ter compaixão do outro. A gente quer que o outro entenda o nosso momento, não quer? A gente não quer que o outro entenda que a gente não estava bem, que não foi legal o que fez, a gente não quer ser aceito com os nossos equívocos. Funciona do mesmo jeito. A mesma dor que dói em mim, dói no outro. Ao ódio se deve muitos distúrbios de variada complexidade. Problemas no trato digestivo, no fígado, nas funções cardíacas, nos delicados tecidos emocionais. Então, Joana está falando o que para nós? As nossas emoções, nosso tema hoje, emoções e sentimentos, né? Então, a gente tem aquelas emoções básicas. O ódio não é uma emoção básica. O ódio é uma elaboração mental. O que isso quer dizer? A raiva é uma emoção básica, ela brota instintivamente. O que eu faço daquela raiva para ela se transformar em ódio é uma elaboração mental. Como é que ela se transforma? Quando eu fico o tempo todo pensando naquela situação que me trouxe raiva e alimentando
aquela situação. Aos poucos, aquilo se transforma em quê? Em ódio. Ódio é elaboração mental. E às vezes a gente nem tem consciência de que nutre este sentimento. E às vezes traz de outra existência. Traz de outra também. Por isso a gente tem, várias situações ligadas a este sentimento. Porque quando eu nutro ódio pelo outro, quem é que está doente? Sou eu. Então, essa é uma doença do meu espírito, que quanto mais eu alimento, o que eu faço? Eu transformo em doença no meu corpo físico. Ok, pessoal? A irracionalidade do ódio patenteia-se através da ilusão da prepotência, filha da espúria e do egoísmo. Buscar-se entender todo aquele que se sente incompreendido ou vitimado por outro, que isso ocorre porque o opositor se encontra infeliz, seja por conflitos psicológicos, seja por dificuldades de variada gênese, ele merece mais a compaixão do que o ressentimento. O que faz com que a gente sinta ressentimento, pessoal? Por que eu me ressinto? Por que eu fico magoado? Por causa do meu ego. E o ego tem o quê? Qual é a nossa maior chaga hoje? Orgulho. Egoísmo, filho do orgulho. O que me faz efetivamente sentir magoado, se não meu próprio orgulho? O que me magoa? O que me ofende? Porque se aquilo é como assim, como se a gente recebesse um presente. Eu dou um presente para minha amiga Cristiane aqui, e ela vai dizer, não, você se enganou, esse presente não é para mim, está escrito o nome de outra pessoa. Ela não vai receber esse presente, porque ela entende que não é dela. A mesma coisa acontece com a ofensa, com a agressão que eu recebo. Se eu me coloco naquela situação, assim, eu vou me ofender por quê? A pessoa que está ali, naquele papel de agressor e de ofensor, está no momento infeliz. Um momento em que ele não está bem, vivendo conflitos que muitas vezes nem estão conscientes. E o que acontece naquele momento? Eu me dou, eu me ressinto. O que é ressentir? É sentir e sentir e sentir. Eu fico sentindo de novo. E cada vez que eu me lembro, eu me sinto mais ofendido. Cada vez que eu me lembro, puxa, mas que agressão aquela. Eu fico mais magoado. E às vezes não é nem com palavras. As ações, as atitudes do outro também me ofendem, também me agridem. Então, é o outro, a pergunta sempre é essa, é o outro que me ofende? É o outro que me agride? Ou sou eu que me permito ofender? Ou sou eu que me permito agredir? Quando a gente fala assim, fulano me irrita, é o fulano que me irrita? Ou sou eu que me permito irritar? Porque se eu passar por aquilo que está acontecendo, ele vai lá fazer as coisas que ele quiser sozinho e eu vou prosseguir, sem permitir que aquilo chegue ao meu coração. Aí vocês vão dizer, mas que difícil, é difícil pra caramba. É um desafio doido, mas é por isso que a gente está aqui. Esse curso é de quê? Ou a gente entende alguns dos nossos processos, ou a gente vai permanecer enfermo. Esse é efetivamente o nosso processo. E aí a gente tem essa dificuldade. Por quê? Eu não quero olhar para as minhas questões. Olhar para as minhas questões dói demais. É mais fácil olhar para a questão do outro, tão fácil. Vocês já viram como a gente se reúne em grupo e tem solução para o problema da vida de todo mundo? Nossa, mas como é fácil. Eu reúno-se, vamos falar do primo X. Eu sei exatamente o que ele precisa fazer da vida dele. Eu sei a solução da vida de todo mundo, cara. Eles outros também devem saber a solução da minha, só eu que não sei. Porque a gente está, de maneira geral, centrado no outro. E a autocura tem a ver com
autorreferência. Tem a ver com a gente mesmo. Não é assim? Então é preciso que a gente entenda que quando a gente vive esses momentos, que o outro está passando por essas emoções básicas que acabam incomodando, o outro está com raiva, ou ele está muito triste, ele vai reagir da maneira que ele aprendeu. E nesse momento, ele poderá nos agredir sim. Porque ele faz exatamente como nós. Se eu estou fazendo, olha só o processo. Se eu estou fazendo alguma coisa que incomoda o outro, e este outro ainda não entendeu esse processo, o que ele vai fazer? Me agredir. Claro, eu estou levando um incômodo para ele, de alguma maneira. E se ele não entendeu que quando ele está incomodado, o problema é dele, não é de quem está trazendo o incômodo, ele vai fazer como a gente faz, ele vai reagir. Muitas vezes de forma agressiva. Então, quando a gente tem uma relação com alguém, um convívio, é sempre importante a gente refletir que esse convívio é uma via de mão dupla, onde um incomoda o outro. Pelos mesmos motivos, porque ainda não se deu conta de que o incômodo é de si mesmo, tem a ver consigo mesmo. Mas a gente faz todo o tempo, passa o tempo todo que... Já perceberam que a gente passa a maior parte da vida se incomodando? Ou incomodando o outro, ou outro incomodando a gente. Pelas menores coisas no dia a dia. Uma chatice. É assim que a gente é. Um chato, às vezes, de galocha. Eu sou uma chata de galocha em algumas circunstâncias. Para viver comigo, é duro, viu? Só quem vive lá em casa sabe. Não houvesse desafios e choques e nenhum sentido existiria. Olha o que fala para nós. Se não houvesse desafios e choques e nenhum sentido existiria na vilegiatura carnal. Então, o que está dizendo? Os choques são necessários. Os conflitos são necessários. A gente viver achando que não vai ter conflito é uma utopia, é uma fantasia. Fantasia daquela história e foram felizes para sempre. Isso não existe. Porque nós somos pessoas distintas. Nós somos pessoas diferentes, com histórias diferentes, com experiências diferentes, que aprenderam coisas diferentes ao longo dessa existência e das existências passadas. Não vai ter conflito como? Só que a gente não aprendeu a viver conflito. Conflito quer dizer que existem divergências. Mas aí o que a gente faz? A gente não aceita o diferente. A gente convive mal com a divergência e aí, muitas vezes, faz o quê? Ao invés de conversar e entender os motivos dessa divergência, a gente coloca tudo embaixo do tapete. Um dia explode de uma maneira tão forte que, às vezes, a gente não consegue mais consertar. Então, existe choque. Vai existir, porque somos pessoas diferentes. E precisamos aprender a conviver com isso sem alimentar mágoas e ressentimentos. Esse é o maior desafio. E não acreditar que não teremos mais conflitos, porque isso é fantasia. Isso é utopia. Enquanto o ódio e a vingança armam as criaturas umas contra as outras, a compaixão e a misericórdia facultam que se amem umas às outras. Nunca é muito lembrar o que quer dizer a palavra misericórdia, né, gente? Misericórdia tem, a própria palavra diz, é colocar o coração na miséria do outro. Corde de coração, miséria de miséria. Então, misericórdia é colocar o coração na miséria do outro, sem prepotência, sem arrogância. Porque o fato de eu conseguir entender que o outro está vivendo um momento de dificuldade não deve servir para trazer mais orgulho para mim. Bem ao contrário.
deve servir para me tornar mais humilde e entender que se o outro vive esse momento, eu também vivo os meus, porque não tem diferença entre nós. Todos nós temos os nossos momentos, todos nós temos os nossos rompantes, todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos os nossos condicionamentos, todos nós reagimos de alguma forma na relação com o outro. Um reage em relação a algum aspecto, o outro reage em relação a outro aspecto. Porque isso vai depender das nossas próprias experiências e daquilo que a gente já conquistou em termos de consciência. Então, é importante a compaixão e a misericórdia para a gente poder amar o outro. A relação entre mente e corpo é tão estreita que em grande número de pessoas, a despeito de todos os esforços à disposição da recuperação da sua saúde, nada parece fazer efeito. É que as emoções emitiram ordem às células, sem que as emoções estejam cicatrizadas, curadas ou em estágio de tratamento, diversas tentativas de curar o corpo tornam-se inúteis e infrutíferas. Quando a gente, por alguma circunstância da vida, procura uma casa espírita, a gente, de uma certa forma, na maioria das vezes, está procurando a cura de algum tipo de dor. Não é isso? A gente até brinca que quando a gente não vem pelo amor, vem pela dor. Então, a maioria de nós chega à casa espírita pela dor. E quando nós vamos lá e vamos fazer o nosso atendimento fraterno e somos atendidos fraternalmente pelos nossos companheiros, pelos nossos irmãos, eles indicam um tratamento espiritual, quando isso é necessário, não é verdade? Associado ao tratamento espiritual, o que mais que eles indicam? Vocês estão tudo em tratamento, me conta aí. Hã? Estudo, trabalho voluntário, evangelho no lar, frequência às palestras e dá um jeito de fazer um curso. E aí, como esse curso aqui não tem pré-requisito, manda todo mundo para fazer autocura. Por isso que esse curso é aberto. Pode entrar em qualquer momento do ano. Por quê, pessoal? É preciso que a gente entenda os nossos próprios processos. Quando a gente vem para cá, a gente começa a perceber que as nossas doenças físicas são reflexos das doenças do nosso espírito. Então, o que o slide está dizendo para nós? Que a nossa cura é de dentro para fora. Quando eu começo a entender que preciso cicatrizar feridas, nós não estamos falando de mágoas e ressentimentos, que são mágoas e ressentimentos, se não feridas abertas. Então, quando nós estamos com as nossas feridas abertas, nós precisamos de alguma coisa que balsamize, que traga essa cura. O que acontece ali? Está dizendo que o nosso interior manda ordens para as nossas células que adoecem. Então, para a gente curar as nossas células, precisamos curar as nossas feridas, curar as nossas dores. Porque o que pode acontecer se a gente não cura e não faz a cura de dentro para fora? Eu posso ter uma cura do corpo, numa circunstância, e adoecer de novo depois. Se eu não me curei internamente. É por isso que quando a gente vem aqui à Casa Espírita para fazer o tratamento espiritual às sextas-feiras, tem uma porção de outras práticas que são recomendadas. Aí nós bebemos água fluida, a gente toma passe, a gente faz o evangelho no lar, nós começamos a frequentar os cursos, assistir às palestras. Olha quanto remédio que é recomendado.
E aí o que acontece com a gente fica bom, a gente esquece os remédios todos. Porque a gente entende que ficou bom, que curou internamente. Não necessariamente. Porque a gente só cura o que transforma. E esse é o nosso desafio. O desafio da transformação, que faz uma ligação direta, repetindo o que a gente estava conversando mais cedo, com o que Allan Kardec falou, o esforço para transformação das nossas más inclinações. E transformar a má inclinação só é possível pelo autoconhecimento. Quando a gente se permite olhar para o ser que somos. Não com culpa. Porque sempre é preciso reconhecer as conquistas. Se já estamos aqui e agora buscando esse tipo de conteúdo que pode nos fazer bem, nos trazer a cura, e essa cura que é possível só pelas nossas próprias mãos, é porque temos conquistas. Já conquistamos um lugar, um espaço para estarmos aqui e trazermos a cura possível para nós mesmos. Está fazendo esse sentido, pessoal? Vocês hoje estão muito quietos. Eu já falei. Prestando atenção, fala comigo, hein, gente. Por favor. Vamos em frente. São as emoções o grande canal através do qual a mente se manifesta no corpo. De novo, as emoções. O que estamos fazendo delas? O que estou fazendo do meu medo? O que estou fazendo da minha tristeza? O que estou fazendo das minhas emoções? São as emoções o grande canal através do qual a mente se manifesta no corpo em estados de saúde ou enfermidade. O significado cura vai muito mais além do que meramente sanar o corpo, ou sanear o corpo. Uma mente enferma, com emoções enfermas, não pode favorecer uma cura permanente. Curar-se é, sobretudo, enfrentar as emoções e atitudes que desencadearam a enfermidade. Então, está aqui falando, só trazendo essa questão da mente. A mente tem a ver, além das nossas emoções, quando a gente fala da raiva que se transforma em ódio por uma elaboração mental, eu estou falando da mente. Mente é emissão de pensamentos. Então, o que acontece, né? Qual é a ordem? Eu sinto, penso, falo e ajo. Nessa ordem. Então, quando eu estou falando da mente, eu estou falando da qualidade do meu pensamento. Porque eu posso sentir raiva, mas a depender da elaboração mental que eu faça, eu vou transformar isto que eu estou sentindo numa raiva que pode até ser construtiva. A gente não pode demonizar a raiva. A raiva tem um movimento que pode ser construtivo. Já perceberam, em algumas situações, que a gente está vivendo e a gente sente uma raiva? Se essa raiva não me leva a ter um sentimento destrutivo, uma palavra destrutiva e uma ação destrutiva, ela pode me levar a construir alguma coisa melhor para a nossa vida. Vamos pensar num exemplo? Eu estou muito insatisfeito no meu trabalho, e o convívio no meu trabalho está me trazendo uma insatisfação, a minha relação com a minha liderança está muito insatisfatória. O que isso pode fazer por mim? Se eu trabalhar bem esta emoção. Eu sinto raiva, porque a circunstância está ali, ela é real, ela existe. Eu estou com raiva. Então eu decido, eu não quero mais fazer parte disso. Eu quero sair daqui, porque isto não está bom para mim. Então, ao invés de eu alimentar sentimentos de ódio e vingança, eu começo a fazer o quê?
mudanças, a procurar um outro lugar onde eu vá viver melhor profissionalmente. Percebem a diferença? Então, ter raiva é neutro. O que eu vou fazer dela faz toda a diferença. Só que a gente aprendeu que ter raiva é feio. Aí eu nego que tenho. Não, eu não sinto raiva. Eu estou mentindo para mim mesma. Não existe ser humano que não sinta raiva. Não existe. A mesma coisa, o medo. Não existe possibilidade de eu viver no mundo se eu não tiver medo. Porque medo me traz o quê? Preservação da vida, conservação. Agora, quando eu começo a ter medo fantasioso, quando eu começo a ter alguma coisa que é excessiva, que me desequilibra, aí eu começo a me paralisar. Eu transformo no pânico e paralisa as minhas ações. Por isso é que é importante nós lidarmos e entendermos as nossas emoções, reconhecermos as nossas emoções para podermos tratá-las. E conduzir a nossa vida não é sem elas, é com elas. A gente não vai eliminar, não tem como nem porquê, faz parte da nossa natureza. Mas como a gente vai viver? Com elas, entendendo os motivos pelos quais nós estamos sentindo. Se é para garantir a minha preservação, é garantir a minha vida, beleza, eu preciso desse medo. Se a raiva é alguma coisa que me faz refletir na situação atual para transformar em alguma coisa melhor, beleza. É exatamente aquela que vai me trazer uma insatisfação, que me permite construir alguma coisa melhor para a minha vida no futuro. Beleza, pessoal? E vocês não podem falar sem microfone. Estou falando que todos esses sentimentos, né, é a relação com a intensidade que você tem, né? O medo. Por exemplo, se eu for atravessar a rua e estiver atravessando a rua, né, passando o carro, eu vou ter uma reação, né? Eu vou esperar o sinal fechar, né? Porque se simplesmente eu fechasse os olhos e fosse, já era, né? Então acho que tudo é intensidade com que você vive, como tudo, né? Não confia só no sinal, não. Olha só, pessoal. Intensidade tem a ver com o quê? Elaboração mental. A intensidade que eu dou, as minhas emoções, tem a ver com elaboração mental. É a minha mente que trabalha a minha emoção para um lado ou para o outro. O corpo funciona como um compêndio ou registro automático da história emocional do indivíduo. Quando o corpo enferma ou enferma, é porque ele já ultrapassou os limites da tensão emocional, seja nesta ou em outras existências. O corpo jamais deixa de ter razão, mas a cura é resultado da cirurgia da alma. O corpo jamais deixa de ter razão, mas a cura é resultado da cirurgia da alma. A dor cumprirá por longo tempo e por sob novas vestimentas o papel que lhe cabe, que consiste em incomodar até que a consciência desperte. Olha a pedagogia divina. A dor cumprirá por longo tempo e por sob novas vestimentas o papel que lhe cabe, que consiste em incomodar até que a consciência desperte. A fé, a harmonia, o trabalho no bem, as atitudes e os comportamentos sadios podem se revelar como instrumentos para recuperar o equilíbrio. A fim de alcançar a cura, o espírito precisa enfrentar-se, resolver-se, ter coragem, ao menos, de admitir que precisa mudar. Vamos colocar o filme agora para a gente ver um pouquinho?
nunca acho a luz. O que é a vida? A vida é o que acontece à nossa volta e não há nada diferente disso. A vida não é boa. O que é a vida? Dor e sofrimento, se você preferir. Afinal de contas, eu não lembro de ter sofrido antes de nascer. E tenho a nítida impressão de que não sofrerei depois de morrer. O que é a vida? É uma aventura cheia de encrenca, mas muito legal. O que é a vida? Me responde, por favor, cara. Eu gosto de sempre pensar na vida em blocos de 10 anos. E isso sempre me faz refletir da seguinte maneira: se eu tivesse a convicção de que eu não estaria aqui daqui a 10 anos, o que eu ia fazer? Se um médico dissesse para mim: olha, é certeza, você tem 10 anos, você vai continuar fazendo as coisas que você faz? A sua agenda vai continuar sendo a mesma? Você vai continuar gastando tanto tempo em coisas supérfluas? Você vai continuar deixando que distrações controlem a sua agenda? Um ícone dos nossos tempos, Steve Jobs, diz assim: lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Olha que interessante, porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, caem diante da morte, deixando apenas o que é mais importante. Você já deve ter assistido inúmeros filmes de Hollywood, onde a pessoa tem um diagnóstico: você vai morrer. Aí o sujeito, ele atravessa o país para pedir perdão para uma pessoa que ele não estava bem há 30 anos. Mas por que ele não fazia isso antes? Porque tinha vergonha. Mas diante da constatação, você vai morrer, o que o Steve Jobs diz: você perde a vergonha, você perde o medo, você perde o receio. O que vão pensar de mim? Meu amigo, se eu tenho consciência de que a vida é breve, eu preciso aproveitar cada segundo da vida, não de forma hedonista, regido pelo prazer, mas de forma missional. O que Deus quer que eu faça de quem eu sou no momento que eu me encontro na vida. Cura pode passar por descomplicar a vida. Cura pode passar por simplificar tudo que a gente vive ao longo da existência. Quantas vezes nós passamos efetivamente pela vida preocupado com o que o outro vai dizer, ofendido com o que o outro disse. E tudo pode ser tão mais simples se a gente descomplicar a vida e entender que ela é um suspiro diante da eternidade do Espírito. Não é assim? Então vamos para as perguntas do diário. No YouTube você acha. Isso. Descomplique Ou então pergunte o que é a vida, alguma coisa assim. Aparecem sempre muitas coisas. Pergunta do diário. De quem ou quem me acho possuidor?
Tenho posse, quer dizer, traduzindo, tenho posse sobre o quê? E sobre quem? Outra pergunta. Compreendo que as enfermidades do meu corpo refletem as enfermidades das minhas emoções? Já consigo compreender isso? O que tenho feito para curá-las? Curar as minhas emoções adoecidas. Aceito a dor como uma benfeitora? Joana diz que se a gente entende por que sente dor, ela se torna uma benfeitora. Lembra um slide aí atrás que falou, teremos dores, faz parte do nosso aprendizado. Mas eu preciso entendê-la, saber quais os sinais que essa dor traz para mim. Então, já aceito a dor como uma benfeitora? Então vamos fazer a nossa meditação de hoje. Posso mudar os slides? Posso. Bota uma musiquinha para nós e apaga a luz, por favor. Vamos então aproveitar esses momentos de reflexão em que falamos sobre nós, falamos das nossas dores, das enfermidades da nossa alma, do nosso espírito, para meditarmos sobre a nossa cura. A energia divina dá origem à vida em toda parte e domina-me. Indefinível, o ato de viver e pensar, sentir e amar, alcança o clímax no ser humano. Essa energia poderosa em mim induz-me à captação de novos recursos para o crescimento e a autorrealização. Escolho a opção da felicidade. Não cederei ao marasmo, às injunções perturbantes a que me acostumei. Sou vida em desdobramento. Reergo-me e adquiro novos padrões de pensamento, de ação, para tornar-me pleno. Que a plenitude, Senhor, seja a nossa busca real. Que possamos, com coragem, com fé, fazermos a busca interior que tanto necessitamos. Que a energia divina nos preencha inteiros, para que possamos trazer a cura que tanto queremos. Que possamos, Senhor, olhar com convicção para nós mesmos. Que possamos entender melhor as nossas emoções, os nossos pensamentos, a forma como nos movimentamos, entender os nossos condicionamentos e ter a certeza de que mãos invisíveis estão sempre prontas a nos auxiliar. Basta que queiramos estender as nossas mãos para segurá-las. E nesse aperto sincero, recebermos e trocarmos todas as energias necessárias para o nosso refazimento. Fica conosco, Senhor. Até a próxima semana, quando retornaremos a essa casa de amor, de bênçãos, de luz e de cura.
Acompanha-nos ao longo da semana e que possamos, renovados, te revelar a todos. Graças a Deus. Obrigada, gente. Até quinta. Sábado, lançamento do livro, hein? Contamos com todos por aqui.